Bem, com você, hoje eu vim falar um pouquinho sobre propósito, sobre qual o sentido da vida. Sabe, isso é uma questão que a maioria das pessoas, quase todas as pessoas, ou talvez todas as pessoas, têm esse desejo de entender qual o sentido da minha vida. Por que o que estou fazendo aqui na Terra? Por que eu vim aqui nesse planeta maravilhoso? O que eu vim fazer aqui? E isso é um questionamento muito grande. Muitas pessoas, né, fizeram uma pesquisa com muitas pessoas para saber qual seria a pergunta que fariam para Deus se tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Ele e poderiam perguntar para eles. Grande parte das pessoas, a maioria delas, queria perguntar para Deus assim: qual o sentido da minha vida? Qual o meu propósito de vida? E sobre isso eu quero falar um pouquinho para você. Há muito tempo atrás, eu comecei a prestar atenção nisso e tentar buscar formas de aprender sobre isso. E um livro que surgiu na minha vida que chama O Desígnio, de um livro de um pastor norte-americano chamado Mark Murdock, mudou completamente o sentido da minha vida. Esse livro trouxe muitas chaves, muitos conhecimentos que fizeram com que eu saísse de uma situação onde eu vivia, uma forma que eu trabalhava, uma forma que eu cuidava da minha vida e sair e mudar completamente a minha forma de viver e minha forma de relacionar com as pessoas a todo o meu redor. Eu, para quem não gostava de estudar, me tornei uma pessoa que estudo às vezes 15 horas, 18 horas por dia, né, trabalhando muito mais. E isso tudo tornou do que? De entender e perceber o meu chamado. Até então eu achava que tudo estava relacionado a trabalhar apenas para ganhar dinheiro, para sobreviver. E quando eu li esse livro, eu percebi que somos muito mais do que isso, né? Dinheiro é extremamente importante, carreira é extremamente importante. E tem pontos também que são importantes tanto quanto. Tudo é importante, né? Mas para continuar, eu peguei esse livro, um livro de quase 500 páginas, li ele muito rápido, questão de uns 3 dias eu li ele todo. E para quem não lia até então, isso foi algo novo, né? Algo extraordinário. Aquilo chamou minha atenção demais, demais. E naquele momento eu já comecei a tomar grandes decisões na minha vida. A primeira era de servir, de ajudar as pessoas com o que eu estava passando naquele momento, com o que eu estava conseguindo superar naquele momento. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, estudar e ler e aprender sobre propósito. Eu acredito fortemente que o nosso propósito está ligado a resolver algo no mundo, ou resolver algo, né? Como os médicos estão para resolver problemas de saúde, os mecânicos para problemas de carro, e todos têm o mesmo propósito, né? De estar servindo. Estamos no mundo para servir. Na verdade, estamos no mundo primeiro para evoluir, servir e para se divertir, né? Que a vida tem que ser gostosa, tem que ser leve. Não adianta a gente. Tem pessoas que acreditam que a vida são batalhas, o tempo todo batalhando, o tempo todo lutando, o tempo todo brigando. A vida não é fácil, a vida tem momentos desafiadores, mas é importante que tenhamos a consciência de que quando podemos estar sempre nos divertindo, estar com pessoas que amamos. Então, o propósito nosso está ligado a, primeiro ponto, a evoluir, porque eu acredito que a gente está no planeta para se tornar cada vez pessoas melhores e também para, à medida que fomos nos preenchendo, transbordar na vida das pessoas. Então, começar a levar isso para as pessoas, a gente aprende, a gente compartilha e também se diverte, porque a vida tem que ser divertida, tem que ser gostosa, deve ser prazeroso viver e não tornar a vida nossa algo sacrificante, algo duro, algo. Por mais que quando entendemos sobre isso, quando a gente percebe o nosso propósito, mesmo que passamos por situações desafiadoras, a nossa vida ainda continua leve, a nossa vida ainda continua tendo sentido. Né? Aquela batalha, por mais desafiadora que seja, ainda é tranquila, ainda você consegue passar por ela com tranquilidade, com sabedoria. Quando não temos noção do que estamos aqui para fazer e ficamos perdidos, qualquer coisa nos abala. Qualquer desafio é extremamente difícil. Então, entender sobre isso é muito importante. Primeiro ponto, como descobrir o propósito, né? Como entender? A primeira coisa que eu te digo é, a chave está em você. A única pessoa
capaz, o único ser humano capaz de descobrir o seu propósito é você mesmo. Eu sou capaz de descobrir o meu, você descobriu o seu. Cada um é capaz de descobrir o seu próprio propósito. Ninguém chega para você e fala, seu propósito é esse. Não. Cada um tem dentro de si, da mesma forma que uma semente tem dentro dela todas as instruções para que ela possa crescer, germinar e dar frutos, cada um tem dentro de si as informações que ela precisa para executar o seu propósito. Segundo ponto, como perceber isso, né? Como que eu vou perceber esse propósito? Testando, olhando as coisas que façam seu coração vibrar, as coisas que te chamam a atenção, o que você faria talvez por qualquer dinheiro. Se eu ganhasse R$ 10 por dia, o que eu faria até o fim da minha vida? Qual coisa que me dá prazer em fazer? O que eu tenho talentos, competências que são coisas mais naturais para mim, né? Então, um olhar sobre si, sobre o que as pessoas falam sobre você, isso é extremamente importante para entender de onde vem esse chamado. Perceber o que te gera satisfação, no seu dia mais feliz, o que você estava fazendo, como que você pode resolver problemas no planeta, como você pode servir as outras pessoas. Então, é um olhar, é um momento de centrar e olhar para você. Adriano, eu não tenho um propósito definido, eu não sei qual que é o meu propósito. Primeiro passo, descubra o seu propósito. Defina como propósito encontrar o seu propósito. Então, entender sobre isso é extremamente importante. Tá, beleza. Então, quer dizer que eu fui lá, estou correndo, estou entendendo meu propósito. Como continuar nessa caminhada? Como continuar desenvolvendo meu propósito? Como continuar servindo e fazendo? Primeiro passo, primeiro passo. Outro ponto, estudar, aprender, descobrir meu propósito, então eu começo a aprender sobre ele, eu começo a me capacitar cada vez mais. É ali um laboratório, né? Você vai perceber que dentro do seu núcleo familiar, ali você vai conseguir trabalhar muito isso. Vão perceber que experiências de vida te direcionam para o seu propósito. Você vai aprender que vai acontecer situações que vão te moldar para que você tenha capacidade. Como diz, né, aquela situação, Deus prepara seus melhores soldados para as batalhas, né? Então ele vai te dar grandes batalhas onde que você vai desenvolver cada vez mais a sua capacidade vai evoluindo cada vez mais, e quanto mais você fizer, quanto mais você aprender, quanto mais você estudar, você vai desenvolver mais e mais pessoas você pode servir, mais pessoas você pode ajudar, ok? Não existe propósito grande, propósito pequeno, não existe propósito, outra pessoa tem um propósito que serve milhões de pessoas e eu tenho um propósito que serve uma só. Todos os dois são iguais. Todos os dois são grandes propósitos. Tem pessoas que servem uma pessoa, né, uma mãe que criou um filho ali com todo o amor e carinho, e aquele filho se tornou um grande líder, entende? Ou aquele filho se tornou uma grande pessoa, aquela pessoa que cuida ali muito bem, faz as suas coisas muito bem feitas, aquele é o propósito. Não existe propósito grande ou pequeno, não. Todos são propósitos de igual valor. Esse propósito, a caminhada no propósito, né? Primeiro a gente descobre, depois tem a caminhada dentro do propósito, ali desenvolvendo ela, desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades, tudo isso. Depois eu parto para um ponto onde que eu vou executar, onde que eu vou transbordar na vida das pessoas, onde que eu vou servir. Primeira coisa, isso não é uma jornada fácil, tá? Eu já digo, crescer dói e dá trabalho, para começo de conversa. Você vai precisar de muitas coisas para que isso continue. Você vai precisar se desenvolver cada vez mais. Você vai precisar ter determinação, ter força de vontade, ter ânimo. Mas o propósito é o melhor remédio contra a preguiça. Então já começa por aí, né? Então é continuar, é ter ousadia, é não desanimar, é não deixar que as situações ao seu redor te tire do seu propósito. Você vai perceber que vai gerar conexões de ouro. O que seria uma conexão de ouro? Pessoas que surgem na sua vida que te faz mudar da noite para o dia. Em 24 horas a sua vida pode dar um baita salto, isso é normal. Vai perceber que quando você começar a se interessar pelo propósito, o próprio universo, ou Deus, é como você queira chamar, vai colocar situações onde que você tem contato com pessoas que vão te ensinar. Você vai ter contato com o conhecimento. Então, o universo, você,
ao demonstrar isso, ao jogar isso para todo o universo, para Deus, você vai perceber que da forma que você grita isso, isso começa a voltar para você. Você começa a falar e coisas começam a surgir para você. Então isso é natural. Então, entenda, é um desafio. Primeiro, aprender, entender como é, qual que é o seu propósito, aonde o seu coração vibra, o que te toca, o que toca a sua alma. Perceber que tem um lado muito forte espiritual, isso é normal. Eu, quando eu digo de propósito, a respeito de propósito, eu digo propósito como um chamado, algo que fomos designados a estar aqui para fazer. Então, o primeiro ponto é entender isso. Depois é desenvolver, é trabalhar isso. Isso é uma jornada eterna. Até o fim da sua vida você vai estar aprendendo, vai estar desenvolvendo e crescendo e evoluindo. Até o fim da vida. Eu acredito que todos estamos aqui para evoluir até o fim da vida. Perfeito, então estamos evoluindo. Depois eu começo a servir, eu começo a transbordar na vida das pessoas, eu começo a ser útil, eu começo a causar impacto, eu começo a fazer. Então, à medida que eu aprendo, eu transbordo e cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Cada vez que eu tenho conexão com as pessoas, eu aprendo mais. Cada vez que eu sirvo, mais eu aprendo. Cada vez que eu faço, mais eu aprendo. Então, é uma eterna jornada, onde que eu desenvolvo, eu transbordo, eu aprendo, eu desenvolvo mais, eu me divirto. Então a vida, entender de propósito é extremamente importante para que cada vez possamos evoluir mais, cada vez ser pessoas melhores, cada vez tornar o mundo um pouquinho melhor. Então isso é um pouco, falando um pouco sobre propósito. Qualquer dúvida, me chame, me mande mensagem, me procure no Instagram, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, ou por outro canal. O meu Instagram é @adrianodaluz_oficial. Então lá tem um link onde que você pode me mandar mensagem, onde você pode me chamar no direct, onde que tem várias coisas que você consegue falar comigo.